Olá, bem-vindos ao canal Elo11, meu nome é Flávio Santana e hoje nós vamos falar sobre vieses cognitivos, né? Então, os vieses cognitivos, né, são vários, né? São mecanismos, né, que nos ajudam a processar melhor as informações, né? São atalhos, digamos assim, para a gente processar melhor as informações que nós temos. Também são considerados pré-julgamentos e esses vieses eles podem nos levar a decisões irracionais, né? Então temos que tomar um pouco de cuidado com os vieses, são vários vieses, né? Hoje eu vou falar de um, né? E aqui iniciamos uma série que nós vamos falar de vários vieses a cada vídeo, né? Hoje nós vamos falar do viés, um viés bem comum, que é o viés da confirmação, né? Mas nós vamos falar nos próximos vídeos um pouco mais sobre outros vieses, né? Então, falando um pouco, né, do viés da confirmação, né? O que é o viés da confirmação, né? São aquelas informações que confirmam as nossas crenças, né? Então, estamos sempre propensos, né, a confirmar as nossas hipóteses e rejeitar aquilo que vai contra. Então, qual que é o grande exemplo, seria um grande exemplo aí para nós, né? Eu vou colocar uma imagem para nós aqui, né, do 6 ou 9, é um clássico, né, e aí vocês vão entender um pouco, né, eu quero confirmar a minha verdade, né, eu estou de um lado, de uma ponta desse 6 e digo, opa, isso aqui é um 6. E tem uma outra pessoa do outro lado que fala, não, isso é um 9. E aí entra naquele conflito, eu quero confirmar a minha verdade e a pessoa do outro lado quer confirmar a verdade dela. O mesmo acontece, então, vou dar um exemplo tranquilo aqui para vocês. Comer ovo faz mal. Faz mal, aumenta o colesterol, e você pode ter uma série de problemas cardíacos, e essa é a minha crença. Vamos supor que essa é a minha crença. Então, nesse exato momento, o que acontece? Eu começo a buscar estudos, artigos, matérias que falam o seguinte, comer ovo faz mal. E isso sustenta a minha crença, que comer ovo faz mal. Por outro lado, tem uma outra pessoa que fala o seguinte, não, comer ovo faz bem, é rico em proteína e tal, e eu acredito nisso. E se busca estudos que dizem sim, comer ovo faz bem, o ovo é rico em proteína, o ovo tem uma série de vitaminas, aminoácidos, enfim, que sustenta aquela crença que comer ovo faz bem. Enfim, esse momento aqui, saindo de cima do muro, né, a minha crença é o equilíbrio nesse caso específico. Mas nós temos que entender um pouco disso, né, que muitas das vezes procuramos informações para sustentar a nossa crença, e isso é perigoso. E o final dessa história tem que ser o seguinte, essas confirmações, elas se sustentam? Então, beleza, eu estou comendo muito ovo e tal, e aí, de repente, eu fui ao médico, olhei, meu colesterol está alto. O médico vira e fala, então corta o ovo. Eu cortei o ovo, então foco no problema. Qual que é o problema nesse exato momento? O meu colesterol alto. O médico fala, corta o ovo, eu fui lá, cortei o ovo, e aí nesse momento que eu corto o ovo, o que aconteceu? O meu colesterol baixou. Então, então faz sentido que o ovo, talvez a quantidade que eu estou comendo, enfim, alguns pontos a mais estavam me fazendo mal, estavam impactando o meu colesterol. Então você sai dessa questão de tentar confirmar a sua crença e passa a ter foco no problema. Então, o problema é este e agora eu preciso buscar uma solução para o problema. E aí, essa questão da crença, ela vai se confirmar ou não baseado naquela análise de causa que faz baseado num problema. Então, eu como ovo,
isso, eu tirei, resolveu. Enfim, esse é um exemplo, não estou aqui, o ovo foi simplesmente um exemplo, não estou falando para ninguém não comer ou comer, enfim, é só um exemplo, isso pode ser aplicado para o chocolate, para as finanças, não, eu acredito que quem tem muito dinheiro é infeliz. Então eu vou buscar todas as informações, ó, o empresário tal, bilionário, divorciou 10 vezes, ele tem um filho doente, enfim, eu vou sustentar a minha crença. Por outro lado, eu posso também falar, não, quem tem dinheiro, muito dinheiro, é muito feliz, olha lá. Fulano andando de Ferrari, viajando, indo para as Maldivas, enfim, eu vou sustentar. Mas enfim, qual que é o problema? Qual que é o problema nessa história? Esse é o ponto que cada um tem que avaliar e entender, entendeu? Então não adianta ficar fazendo confirmações em crenças que às vezes são infundadas ou às vezes é só uma questão de perspectiva. Eu estou de um lado de um ponto, eu estou do lado do outro e aí eu quero me posicionar e eu acredito na minha verdade e eu vou ficar buscando algo para sustentar isso. E isso no final da história não nos leva a lugar nenhum. Então é isso, pessoal. Era essa o recado do vídeo, falar um pouco sobre viés cognitivo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco de outros vieses cognitivos. Esse é o viés da confirmação, né? E é isso, espero que eu tenha ajudado. Foco no problema, não foco na crença, não sustente crença, mas entenda se essa crença ela se sustenta no tempo. Se ela se sustentar no tempo, talvez ela seja uma verdade. E é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e obrigado.